existem tantas distrações dessa pessoa, nós investimos em religião, maneira de fazer as coisas, em comportamento, em exigências. Nós criamos regras, leis, rudimentos, um monte de coisa, e esquecemos da pessoa. Vocês lembram que Jesus falou para os fariseus, ou para os escribas, ele falou assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês mexem com o periférico, vocês gostam da lei, vocês gostam do formato, mas a essência que sou eu, vocês perdem. Pelo contrário, vocês vão me matar, vocês vão me crucificar, vocês não conseguem enxergar que eu sou a resposta de Deus para a salvação do homem, do mundo. Eu sou a esperança. Se alguém quer viver, se alguém falar em vida, como a Rose compartilhou em cima do hino da faz chover, né? Eu sou a água viva, eu sou a resposta, mas vocês podem errar o caminho. Então existe uma pessoa, e essa pessoa é o amado do Pai, e esse é alguém que é segundo o coração do Pai. Existe um homem que é o coração, por isso o título de hoje é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Vamos ler comigo? O homem segundo o coração de Deus. De novo. No versículo de Atos 13, 22, vocês podem ler comigo também, vamos lá. E quando... Mas será que eu estou falando de Davi? Estou falando de Davi? O texto fala de Davi. Mas, irmãos, nós temos que perceber que todas as figuras, todos os homens, todos os eventos apresentados na Bíblia, eles são sombras daquele que é real. O Davi, um homem segundo o coração de Deus, não estava falando exatamente da integridade do Davi, porque se Davi fosse um homem pleno do agrado de Deus, ele não teria pecado, como nós sabemos que aconteceu com ele. Mas nós vamos conhecer um pouco sobre a história dele hoje, e você vai tentar transportar a história dele para essa pessoa que está sendo revelado essa manhã no teu espírito. Nós não queremos revelar os profetas, não queremos revelar Davi, nós queremos revelar através das figuras, das sombras, a pessoa de Cristo. E aí fala que Davi é alguém conforme o coração de Deus, e que executará toda a minha vontade. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que você vai cair nessa cilada. Você é alguém que deseja ter um coração segundo Deus? Levanta a mão. Quem quer ter um coração segundo Deus? Não, pode levantar. Vocês estão com medo da cilada? Não. Então, nós temos que querer alguma coisa. Vamos partir do seguinte: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vimos ontem no estudo bíblico, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Tem uma luta nisso aí. Então você vai falar assim, espera um pouco, quem então conseguiu agradar o coração de Deus? Quem desejou, quem realmente agradou a Deus? Teve algum homem que agradou a Deus? E lá em Romanos fala que todos pecaram. Todos. Não houve um homem sequer. Ontem o Pablo ainda compartilhou, né? Está aqui na nossa carne a natureza pecaminosa. Então, o que você quer? O que você pensa? Então nós entramos num conflito. É isso que eu quero ajudar. Principalmente vocês novos estão chegando. Vamos tentar desenrolar isso, baseado na palavra de Deus. Quem é o Davi? Davi é o nosso modelo? Sim, Davi foi um homem que nós vamos acompanhar um pouco da história dele. Mas é ele que é a plenitude do meu modelo? Não. Ele tem elementos, ele é uma figura do verdadeiro Davi. O verdadeiro Davi é Cristo.
Ele é o Filho em quem o Pai tem todo o prazer e que faria a sua vontade. Foi o único que foi até a cruz e apesar de todo o sofrimento, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo, faz o quê? A tua vontade. Então, teve um homem que fez a vontade do Pai. E esse homem hoje está dentro de cada um de nós. Esse homem, esse Espírito que está dentro de nós. Mas, quando a gente fala assim, eu acredito que, portanto, a gente está compartilhando, é muito subjetivo para alguns irmãos. É um negócio assim, espera um pouco, do que você está falando? Você está falando de Davi, de Jesus? Então tá. Então vamos pegar a Bíblia. E você talvez vai entender um pouco melhor. Né? A Bíblia, no próximo slide, fala assim, a Bíblia nos mostra vários homens que viveram e andaram segundo a vontade de Deus, certo? O livro de Hebreus, no capítulo 11, relata muitos que andaram por fé e agradaram a Deus. Teve muitos homens que agradaram a Deus. Lá tem uma relação no capítulo 11 de Hebreus. E a Bíblia menciona de maneira especial, não lá no livro de Hebreus 11, mas ele fala de Davi. E é isso que nós queremos ver agora. E no livro de Romanos, fala que se nós apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo, agradável ao Senhor, nós vamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é um homem segundo? Qual é o caráter de um homem segundo o coração de Deus? Qual é o caráter desse homem? Tem muitos títulos, e de repente, se eu falar para você, nós vamos ler todos aqui, você vai começar a se analisar. Você vai falar assim, eu sou isso? Isso ou não? Eu sou, gostaria de ser, mas não sou. Isso eu estou ok. Bom, continue pensando dessa maneira, que talvez no final a gente consiga, através dessa inquietação, se eu sou um homem, segundo o coração de Deus ou não, Deus traga uma resposta para você. Eu espero que no final da mensagem, dessa manhã, Deus fale para você algo especial. Tá? O que é um homem segundo o coração de Deus? É aquele que põe a confiança inteiramente no Senhor, ele crê nas suas promessas e mesmo em circunstâncias difíceis. Ele se dedica a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso signifique ir contra o agrado dos homens. E ele apresenta um coração, sabe de que jeito, Richard? Quebrantado, sincero, diante dos seus pecados. O que ele faz? Ele busca perdão. E ele sempre quer retornar o quê? A comunhão com Deus. Esse é um homem com coração. Não estamos falando de alguém que não erra, mas alguém que tem coração. Presta atenção, irmãos, a questão do coração. Deus, quando o Samuel foi lá escolher os filhos de Jessé, para qual que seria rei, e o Jessé colocou o mais bonitão, o mais fortão, o mais velho e tal. E o Senhor falou no coração de Samuel, não é isso aí não. Não, mas tem um outro aqui. O outro vai dar certo. Aí o Senhor falou, não é esse aí também não. Aí vai um outro, também, não é esse aí não. Ué, mas acabou tudo. Não, tem um magricelo lá, um franzinza, que está lá cuidando de ovelha lá, e esse não dá nada não. Chama ele aqui. E quando chamou o Davi, assim, esse é o cara. Esse é o homem. Porque Deus não vê a aparência. O homem vê a aparência. A sociedade vê a aparência. Deus vê o quê? O coração. Se você tem um coração, não importa se você é magricelo, desdentado, que você parece que não vai dar nada, mas se o teu coração é correto, Deus vai tocar você, Deus vai te chamar, Deus vai te escolher. Por isso, irmãos, que eu quero sentar aqui junto, porque eu quero entender que vocês fazem parte desses que Deus fala assim, é você. Não é que alguns entre nós aqui sejam quem tem coração. Então, eu fico imaginando assim, irmão, nós vamos falar de um jeito que todos vocês que estão sentados essa manhã aqui, são aqueles magricelos, feinhos, você está entendendo? Que não dá, você entende que ninguém tem muita expectativa, não tem uma aparência, mas Deus olha o quê? O coração. Tá?
continuando no outro slide, ele encontra satisfação plena no Senhor. Vai fazendo um pouco a característica, vocês vão começar a entender que é uma característica do Davi, né? Ele entende a vontade divina e ele prevalece sobre os desejos humanos. Ele está aberto à correção. Aberto, um homem segundo o coração de Deus está aberto à correção. Sim, a instrução e o guiar do Senhor, permitindo que Deus sonde e o molde. Ele reconhece que a sua capacidade, o seu valor, vem dele. Vem de quem? Vem de Deus. Aquele que o escolheu e capacita e disciplina. E agora nós vamos para a história que vai te ajudar. Davi, né? Isso, você, Davi. Presta atenção ao nosso Davi aqui. Nós vamos ver a história, Davi. Eu gostaria hoje, se você não entender algum pedacinho, eu queria que você tenha liberdade. Fala assim, Gaspar, espera um pouquinho, para. Você entendeu? Porque o que nós estamos falando aqui é para você. É para cada um desses jovens que estão aqui agora. Eu sei que muitos dos mais velhos já ouviram isso. Mas por isso que eu queria que vocês sentassem aqui na frente. Porque a gente quer passar por isso. Nós queremos entender isso. Há uma ilustração que mostra 3 pessoas: Davi, Golias e Saul. Nós vamos tentar entender isso aqui. Para não ler todos os versículos, eu peguei um pedacinho do versículo e está apontado qual que é o número do versículo. Depois, se vocês quiserem, a gente manda o arquivo para você. 1 Samuel 17 fala: a Bíblia nos conta que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro chamado Golias. Tá? Tinha quase 3 metros de altura. Eu acho que esse pé direito aqui, ele deve estar dando, Pablo, 2,5 metros, né, Pablo? Esse pé direito aqui até a viga, né? E você imagina mais meio metro para cima, o cara entrando aqui, tendo que abaixar a cabeça. Ele chamava Golias. E vocês conhecem a história do Golias, né? É um homem guerreiro, né? Ele tinha quase 3 metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia couraça, caneleira nas pernas e um dardo de bronze de 60 quilos. Ele parou e gritou para as tropas de Israel: hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todos, isso aqui está na Bíblia, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, que jeito que eles ficaram? Assustados e com muito medo. O cara peitou. O cara estava lá no campo, lá, tem homem aí, e se alguém me abater, todos nós seremos servos de vocês, mas também se não tiver, vocês serão meus servos. Opa, o Deus de Israel não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Agora esse pançudo, esse baita monte, está afrontando o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Saul botou o rabo debaixo das pernas e vazou. É isso. E ele era o rei. Ele era o bonitão. Porque quando ele foi escolhido, ele era bonito, ele era formoso. Todas as moças queriam casar com ele. Ele era de boa procedência. E ele era um cara humilde, que se escondia. Quando foram, cadê o teu filho lá que pode ser rei? O Samuel estava escondido entre as bagagens. Puxa vida, você não botaria um cara desse como rei? Ferrou. Essa é a aparência dos valores que os homens colocam. Aqui está o homem bonitão, cheirosão, que quando o Deus de Israel foi afrontado, ele fica com medo e vaza. Mas, vamos lá. Aí, ele gritou para... Hoje eu já li isso aqui, né? Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, ficaram assustados e com muito medo. Medo! Você está com medo? Do quê? Você está com medo? Qual é o teu coração? Onde está a tua confiança? Quem é o teu Deus? Está com medo? Ah, mas o cara é grande, meu. A aparência dele, mas Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Deus olha as suas promessas, Davi. Entende? Deus confia no que ele falou. E você, Saul, vai confiar ou não?
Mas teve uma pessoinha, Davi escutou, Davi ouviu aquilo. Todos os israelitas, vendo aqueles homens, fugiram dele com muito medo. Davi disse para Saul, teve todo um contexto, já estou pulando os versículos. Deixa eu só falar uma coisa. 40 dias, o Golias ia lá e se apresentava. 2 vezes por dia e gritava. Muito bom, boa cooperação, querida, muito bom. Esse ponto era fundamental. 40 é um número importante nesse momento. É, de provação. O cara ficava fustigando, apurrinhando eles. De manhã e de tarde. É. E ninguém tem coragem nessa época. Então, cadê os homens? Porque o Davi acabou. Cadê você? Cadê você? Cadê eu? Irmãos, é essa que é a nossa história. Cadê você? O que você sente quando Deus é afrontado? O que você sente? O que eu sinto? Quando as coisas de Deus não vão para frente? Quando Satanás quer prevalecer na nossa família, nas nossas situações? Você entendeu? E o Davi ouviu, escutou. Ele escutou. Mas quem que era Davi? Um moleque que foi, naquele momento lá, porque o pai dele falou assim, vai lá ver como estão teus irmãos, porque tem um cara lá que está afrontando lá, vê se aquele cara não meteu a lança nos teus irmãos lá. E o moleque, eu vou falar um molequinho, porque ele cuidava de ovelha só, ele não tinha estatura de guerreiro, mas ele ouviu, opa, tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa está errada. Será, irmãos, que nós percebemos que alguma coisa está errada no cristianismo? Se alguma coisa está errada no meu coração, se alguma coisa não está batendo com o que Deus falou, e eu estou relevando, fugindo, sabe? O cara vem todos os dias, 40 dias, né, Rose? Vem aí, vai, pau. Quem é você? Deus precisa de um homem segundo o seu coração, que pulsa o sentimento dele, que luta pelo interesse dele. E aí, sabe o que o Davi falou? Davi disse para Saul, está ali escrito, que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Davi disse para Golias, agora já, imagino que pulou, né? E agora já, vocês leem depois na Bíblia. Davi disse para Golias, você vem contra mim com a espada, com lanças e com escudo. E eu? E você? Ao coração. O que eu tenho para ir contra toda essa situação? Outro pau, outro escudo, outra arma. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, nós temos ensinado os irmãos a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi, armado apenas com uma funda, agora aqui já é um resumo. Davi, armado apenas com uma funda de pedra, encontrou-se com Golias. Com um tiro preciso, ele derrubou o gigante. Davi então correu sobre o filisteu caído, pegou a espada dele e cortou a sua cabeça. Vou repetir, cortou a sua cabeça. Ao verem o seu campeão morto, os filisteus entraram em pânico e fugiram. Ué, mas quem que não estava com medo? Quem que estava com medo primeiro? O Saul e os seus soldados. Agora, quando o Golias é morto, perde a cabeça, os filisteus agora é que entram em pânico e fugiram perseguidos pelo israelita. Quando você invocar o nome do Senhor, os teus inimigos fugirão. Essa é a palavra do Senhor, porque é o Senhor dos exércitos. Esse é o teu Deus. Como nós fazemos a aplicação disso agora? Por que a gente precisava dessa figura? Porque a gente fica falando e às vezes parece uma coisa subjetiva. Então quem é o Davi, quem é o Golias e quem é o Saul? Tem muito mais, a aplicação é muito rica demais, e outros irmãos podem falar.
Mas aqui nós quero apresentar uma coisa para vocês. Nós estamos num conflito. Esse conflito hoje não é mais no campo de Dura, onde estava lá o Golias. Esse conflito está dentro de você. É isso que eu quero ajudar vocês novos irmãos. Existe um conflito dentro de você. Existe um conflito dentro de mim, sabe, Davi? E cada vez que você buscar mais o Senhor, você vai perceber que há uma batalha, há um confronto de princípio, de dois princípios, que norteiam as coisas de Deus. Exato, é um conflito espiritual, porque está dentro de você, as coisas espirituais, a material você vê o cara lá vestido, o guerreiro. Agora o espiritual é dentro de você, é um negócio assim, você tem que começar a discernir quem é o teu Golias, quem é você, quem é o Saul, e aonde que eu estou nesse campo, e aonde o nome do Senhor está sendo afetado. É isso mesmo, Davi. Tá? O que é isso? A carne e o espírito. A carne e o espírito são dois princípios. Davi vence o filisteu pela confiança no seu Deus, correto? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A atitude de Saul, ela é um contraste com a de Davi. Tem muita diferença entre eles. Um gigante, embora visível, ele é mais fácil de derrotar do que um coração descrente como o de Saul. Opa! Então nós estamos vendo agora dois elementos. Você vê um gigante, você consegue perceber? Lógico, você precisa de fé, crer na palavra de Deus, mas num golpe, você derruba ele. Amém. Pela fé e pela palavra do Senhor. Amém. Porém, o Saul, que está dentro de nós, que representa a nossa vida da alma, ele perseguiu Davi a vida toda. Se vocês lerem os livros, a vida toda, ele jogou uma lança no Davi, o Davi cantando para ele a carpinha lá. O Saul resistiu, foi um inimigo de todos os dias do Davi. Davi tinha um coração para Deus. Davi amava Deus, Davi amava o propósito de Deus. Davi não queria matar o Saul, responder com a mesma moeda. Ele chegou a ter o Saul na mão. Quando o Davi, teve um dia lá que o Saul entrou lá numa caverna para fazer aquilo que todo mundo faz e precisa fazer, né? Fazer o cocôzinho dele lá. O Davi estava lá dentro. E, quando o Saul foi fazer o cocôzinho dele, o Davi estava lá dentro com a espada. E todos os soldados que estavam com Davi, mata esse cara. Esse cara precisa morrer. Ele falou, não, eu não posso tocar no ungido de Deus. Davi conhecia o coração de Deus. Se Deus ungiu, deixa que Deus tire. Mas não deixa, eu não vou mexer com isso. O que você faria se você visse o teu inimigo, o cara que quer te matar, o cara que é pior do que o Golias? Porque o Golias te afrontou 40 dias, mas o Saul afronta a gente dentro de nós, fica nos afrontando, não crê em Deus. Esse teu Deus é fraco, esse teu Deus já perdeu. Você é molenga também. Fica te desprestigiando, falando que você, te abaixando a tua autoestima, que você não é de nada, que você não vai dar nada. Quem vai ser os melhores propostos para ser rei são dos tipos de Saul. São os irmãos mais velhos de Davi, e que você não tem esperança. Mas vocês foram chamados aqui essa manhã para Deus dizer para você que você tem esperança. Amém. E que se você tiver um coração correto, rapaz, Deus vai trazer o reino dele. Essa que é a situação. É uma questão de reino, é uma questão de estabelecimento da vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, o Davi é uma figura de Cristo, que traz o reino, que luta pelo reino. Então esse conflito está dentro de nós. E a gente, tem hora que parece que a gente vai se sucumbir. Parece que tem hora que você não vai. Mas vamos continuar aqui. Um gigante, embora visível, ele é mais fácil de derrotar do que um coração descrente como o de Saul. Saul estava no trono. O trono jamais poderia ser governado simultaneamente por dois reis. Para Davi reinar, Saul deveria ser... Tem que ser o quê? Vocês estão acompanhando ali? Saul deveria ser
Está escrito ali? Deposto, isso. Queria só saber, eu não queria que vocês perdessem o pique comigo. Quem nos governa, esse é o rei. Tá, não, mas é só para fixar. No outro fala assim, diante de Deus, há 2 estados morais, 2 condições espirituais e 2 tipos de coração. Diante de Deus, tem 2 estados dentro de você. Tem duas condições espiritual e 2 tipos de corações. E o meu desejo é que vocês sejam do coração, não do outro coração, que você não seja um Saul na vida da igreja, com aparência, com formato. No final você faz o que você acha melhor. No final você faz do teu jeito e não segundo Deus. Saul era governado pelos seus próprios critérios e opiniões a respeito das coisas de Deus. Como pode existir, irmãos, opiniões entre nós, critérios que governam a gente e a gente quer impor? A gente não abre mão dos nossos valores. É um Saul vivendo a vida da igreja. É um Saul criando intriga. E de repente, se você não concordar com ele, o que vai acontecer? Ele vai ter uma raiz de amargura. Ele foi magoado. Ninguém deixou sentar no tratorzinho lá. Você entende? Sentar lá no tratorzinho. Eu fui excluído. O irmão não deu bom dia. Isso gera uma raiz de amargura. E você, com a tua raiz de amargura, você, Saul, contamina um outro. E você conta a tua história para alguém ter dó de você. Ah, tem dó de mim, sabe por quê? Eu estou sendo injustiçado. Aqui, você está entendendo? Eu vou embora, hein? E fica ameaçando, eu vou embora. Então vai logo, para não atrapalhar. Porque você não tem coração. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes, cria um grupo que divide o corpo de Cristo. Um Saul que vai agora tomar uma nova liderança. Contra quem? Ele está preocupado com o reino de Deus? Saiba de uma coisa, esse tipo de pessoa, não vou falar pessoa, esse tipo de coração não está preocupado com o reino de Deus. Ele está preocupado consigo mesmo. Porque quem está preocupado com o reino de Deus, ele se expõe ao perigo, por amor ao reino, por amor à vontade de Deus. Davi foi lá com a pedrinha, um estilinguinho lá, e aquele baita monte. Vem lá assim, o gigante falou assim, vou pegar a tua carne, cara, eu vou jogar para os corvos, moleque, safado. O que é você para vir me enfrentar? E ele foi contra, ele foi com o quê? Ele foi com uma fundinha. Eu vou ir no nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o tipo que o Senhor está procurando para o seu reino. Os demais são desprezíveis. Desculpa, irmãos. Quem não tem coração pelo reino de Deus, você é descartável. Um dia você vai morrer. Como Saul, e veio uma amalequita que ele próprio deixou de matar. Quando Samuel, pediu que ele tinha que matar os amalequitas, ele pegou assim, não, eu tenho uma opinião boa, foi lá, em vez de... Matou um monte de gente lá, mas pegou o melhor, pegou o rei Agag e as coisas boas. Você entende? Então você sabe que é coisa boa. Irmãos, aqui é o seguinte, tem algumas coisas que são boas. Nós vamos trazer algumas coisas dos amalequitas no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus precisa delas para fazer sacrifício para Ele. O Senhor tinha dito para ele assim, mate. Matar, é morrer, cortou o pescoço do Golias, é sangue para tudo quanto é lado. Irmãos, espiritualmente, vou falar uma coisa para você. Se você não matar a vida da alma que está dentro de você, ela vai te matar. O que ela vai te matar? Ela vai te roubar o que te é mais precioso. Ela vai te roubar o reinar com Cristo. Irmãos, isso é uma coisa extremamente séria. Vai roubar o que te é mais precioso. Vai dando milho para bode. Quando brinca aí, vai dando, alimentando a carne. Vai dando alimento para a tua vida da alma. Vai fazendo o que a tua alma quer. Todo mundo concorda com você. Ninguém te toca. Você sabe, irmão, estou aqui 40 anos. Você sabe que não vai mexer comigo não, né? Espera um pouco.
Espera um pouco. Você quer o teu poder aqui de ser respeitado, como hoje nós cantamos no hino. Quem lembra, o Tiago? Aquele hino lá, assim, que eu não quero a minha própria, mas eu quero a tua glória, eu não quero que os homens me considerem. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Fala, por favor. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Não é bom? Vocês trouxeram o hino, não fui eu que escolhi. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. A tua glória. Ô Moisés, seja bem-vindo. Vem aqui e entra no embalo conosco aqui. Traz a família aí, ó. Tá jóia, mas a gente retoma aqui. Vamos lá. Ô, Moisés, eu estou falando da história do Davi e do Golias, fazendo uma aplicação para a nossa vida, né? Então, quando o Samuel tinha pedido, o Samuel pediu para o Saul que tinha que destruir os amalequitas. Bom, você não quer destruir o que Deus pediu para destruir? E vem com esse blá blá blá, que aquilo que você trouxe do rei Agag, as coisas que você trouxe dele, é para fazer um sacrifício para Deus. Irmãos, a gente pode tentar trazer isso para o nosso meio. Você pega uma coisa mundana, uma coisa nem... Obrigado, viu? Eu falei comigo. Você pega uma coisa mundana, por causa do teu critério, não de Deus. Deus falou assim, mata o rei Agag, mata os amalequitas, porque eles têm sido um empecilho para o reino de Israel se estabelecer. Hoje, espiritualmente falando, tem um monte de coisa que são empecilhos para que o reino de Deus se estabeleça. E nós ficamos acolhendo essas coisas. Não, isso aqui é coisa boa. Esse dinheiro que veio dessa maneira aqui, você não sabe, é dinheiro bom. Ou esse meu dom aqui, que eu... Espera um pouco. Você tem que fazer e oferecer a Deus o que Deus pediu. Por isso que lá no versículo, né? Bom, vou continuar lendo o tema, está aqui escrito, né? Então Saul, ele tinha o seu próprio julgamento em detrimento do juízo de Deus. Como se ele dissesse, o Senhor não sabe o que está fazendo. Quantas vezes nós botamos em dúvida que Deus falou? Deus, você não sabe o que você está fazendo. Esse negócio que você falou na tua palavra não está batendo com a história do mundo, não. Espera só um pouquinho para você ver que está batendo. Espera só um pouquinho. Mas se você for rápido e em julgar Deus, se Deus te pediu, você vai dizer, não, Deus, não vamos fazer do teu jeito. Deus, vamos fazer do meu jeito. Você não está entendendo. Aí foi quando o Senhor, eu até vou ler o que ele disse assim, o que parece contraditório na palavra de Deus pode ser um teste para o homem. Parece para você imediatamente que é um negócio contraditório. Mandar cortar a cabeça do Golias. Você entende? Você entende? É muito sangue, vamos ser bonzinho, nós somos aqui, vamos ajeitar as coisas. De repente você preparou uma situação, ela vai te matar. Porque quem matou o Saul foi uma amalequita. O mesmo que ele, vai poupando a sua vida da alma, vai poupando a tua opinião, vai dando corda para aquilo que você acha, para o teu ego, o teu próprio ego vai matar você. E roubar de você o reino. Saul perdeu o reino. O reino foi passado para Davi. Por isso que o Senhor está procurando um homem segundo o seu coração. Obrigado, irmão. Agora se derramou água aqui na minha vida. Amém. Qual é o teu coração? É de Davi? É um coração como de Saul. Tá certo? E aí foi quando o Samuel falou, está em vermelho, eis que obedecer é melhor, vamos ler comigo? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Não vem com esse lenga-lenga que eu estou fazendo sacrifícios. É melhor você obedecer. Não troque fazer sacrifícios para Deus em detrimento de obedecer o que Ele quer. É melhor que você obedeça o que Ele quer
do que ficar trazendo bode, ovelha, dízimo e trazendo coisa, comprando Deus. Não mexe com isso, não. Ele falou assim: ou você vai me obedecer, ou eu não quero a tua oferta. Né? Eu chamei vocês do louvor, né? Deus quer receber a oferta de louvor de vocês, que maravilhosamente vocês têm se esforçado para dar. Mas antes de tudo, Ele quer que você obedeça. Todos nós temos sido assim. Os irmãos estão aqui ajudando na chácara, trabalhando, às vezes, entende? Estou fazendo sacrifício para Deus. Não, esquece, Deus não precisa disso. Deus quer que você obedeça. Em nosso julgamento, podemos dizer: vamos dar o melhor para Deus, salvando os despojos. Se o que oferecemos a Deus não provém da fé, na palavra, nosso sacrifício é inútil para Deus. Aí no outro slide fala assim: aqui passamos a conhecer as obras da carne. As obras da carne e do Espírito, elas são diferentes e opostas. Essa compreensão, ela pode nos fazer conhecer o que é um homem segundo o coração de Deus e o que não é. O homem segundo o coração de Deus tem em mente o quê? Assim disse o Senhor, assim confiamos nele e por sua palavra viveremos. Não foi isso que Davi falou diante do Golias? Não foi isso? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei quem é o nosso pai. Nosso pai é Abraão, Isaque, Jacó. Nós temos um pai. Nós não somos escravos dos filisteus. Nós não somos escravos desses homens. Deus não me chamou para ser escravo, por isso, não importa o tamanho do Golias. Eu tenho uma pedra só. E minha pedra é o nome do Senhor dos Exércitos. Você entende? A pedra que você tem é a fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A tua pedra. É a fé que você tem no Senhor. Irmãos, são princípios, jovens. Quero falar para vocês vão precisar disso o resto da vida. Nós vamos enfrentar lutas, como eu disse para o Davi ali, né? Davi, hoje a luta não está mais naquele campo de batalha lá, Davi e Golias, está dentro de nós. Todos os dias nós vamos lutar contra isso. Todos os dias você vai querer fazer uma coisa boa para Deus, sem que Deus tenha te pedido. Você vai inventar uma religião. Você entende? Ontem nós vimos na leitura bíblica, Deus deu 10 mandamentos. Chegou, sabe a quantos? 616. Se desdobrou em 616, e depois, quando veio Cristo, ele falou o seguinte: só 2. Ué, e os 614? Não, eles se cumprem, que você ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua fé, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Fechou. Por que você está inventando tanta regra, tanta lei? Porque você está subjugando as pessoas, pegando a mulher em flagrante adultério. Essa mulher tem que morrer, pedra nela, pedra nela. Onde você tirou isso? Percebe? Nós vamos nos desdobrando longe da presença de Deus. É melhor ficar com Deus. É melhor ficar com a palavra de Deus e parar de ficar fazendo sacrifício, inventando leis, regras para machucar as pessoas e para controlar pessoas e para ficar distinguindo o A do B do C, aquele cumpre, aquele não cumpre. Por isso, essa figura, queria dizer para vocês, essa figura dessa batalha espiritual, espírito, alma e corpo, essa luta que nós temos, que nós vimos no capítulo 7 de Romanos ontem. Por isso, quem perdeu a leitura do Romanos 7 ontem, eu sempre incentivo vocês, vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia que fala, está certo? A gente viu isso lá também. Sim ou não? Quem estava lá? Não foi isso? Sim. Pois bem, o coração de Davi foi revelado no confronto com Golias. Golias representa a carne, algo gigantesco, onde as pessoas, representando os filisteus, elas se escondem. Os filisteus representam tudo que está muito próximo das coisas de Deus, mas se opõe a ela. Davi chamou o filisteu de incircunciso. Está próximo, não ajuda, só estrova. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está para edificar e trazer o reino de Deus, você está atrapalhando. Você tem uma forma. É melhor que você nem tivesse a forma. A tua forma de bonzinho, de ajeitosinho, sabe, de crente, de seguidorzinho, você entende? Ela só está atrapalhando, porque no fundo você não faz.
No fundo, quando aparece o Golias, você cai fora. A hora que parece que você tem que cuidar de um irmão, Richard, visitar um irmão, é enfrentar um Golias, cara. Você tem que sair da tua casa. Você acha que o Golias que está dentro de mim quer que eu saia lá da minha comodidade? Vai lá visitar o irmão, vai lá. Irmão, o que está acontecendo? Irmão, você tem que matar esse Golias. Cortar o pescoço dele, para você poder servir ao Senhor. A vida da alma não deixa a gente edificar a igreja. Ela só atrapalha. Tem jeitão, mas não faz nada. Só tem jeito. A hora que fala, vamos tomar a cruz e seguir o Senhor. Aí não, né, mano? Tô fora, né? Na hora do oba, do tchá, tchica, tá de bem, mas na hora de pagar o preço. Irmãos, isso aqui é bacana, porque nós estamos falando não de doutrina, nós estamos falando da nossa própria vida, que vai delinear o nosso futuro. Principalmente vocês que são mais jovens, nós já estamos mais rodados, né, Moisés? Nós já passamos por muitas situações. Já erramos muito, acertamos muito. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. Fica com esses princípios que está aqui. Fica com esses princípios que você vai ver. O maior empecilho para o reino, eu vou continuar lendo ali, era o despojar do ego de Saul. Saul deu mais problema do que o Golias. Porque estava enrustido dentro de Saul a desobediência. Tá certo? O que está dentro de você? Davi decapitou o gigante. Não deve haver qualquer associação com o filisteu. Ele deve cair em nome do Senhor. Então essa carne que nós carregamos, ela precisa ser crucificada em Cristo Jesus, pela fé. Existe uma oposição declarada agora no outro, contra Deus na alma do homem. Ela está camuflada. É um espírito que não se sujeita à cruz, enfraquecendo o impacto do Evangelho. Quando fala de vinda do reino, mas esse cara não tem testemunho. O cara não tem testemunho, não tem impacto. Não tem impacto isso. Davi tinha em mente o Evangelho de um reino e a sua manifestação. As boas novas é tudo que Deus preparou para o seu povo, embora naquele momento estivessem subjugados pelos filisteus. O caos é visível, a promessa ela é eterna. Nós estamos vendo um monte de caos. Essa noite quase que eu perdi o sono, porque faz tempo que eu não estou... Eu assinava o YouTube, né? E eu acompanhava um monte. Um dia eu senti que ele estava me matando. Eu fiquei sabendo uma coisa? Tá bom, chega. E fui lá cancelar minha assinatura, né? Aí foi um tal assim, não, volta. Por que você está indo embora? Eu tenho uma promoção para você. Você pagava 50 e poucos reais, agora eu já estou fazendo por 26. E aquilo foi uma tentação, porque eu gosto de ganhar. Quase que eu falei assim, não, tá bom, por 26 eu fico. Mas eu caí fora. Então eu perdi um pouco a sincronia. Agora esse dia eu estava viajando, ele falou assim, não quero estar ligado, porque... Aí ontem à noite, a hora que eu fui ligar assim, disse que o mundo está de ponta cabeça, meu. É isso, né? Diz que o mundo virou de ponta cabeça lá, os muçulmanos estão fazendo rebelião lá na Europa e Israel está sendo atacado fustivamente. O caos é visível, mas a promessa é eterna. Se você olhar para o caos, se olhar para o tamanho do gigante, você vai fugir que nem o Saul. Mas se você olhar para a promessa, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus, Deus me chamou, e Ele vai cuidar de mim, Ele vai me proteger. Isso é eterno. Vocês podem ler esse versículo que está em azul aí? Deus nos preparou algo excelente para nós. Deus preparou algo maravilhoso. E tudo que Ele preparou é uma bênção que está no seu Filho, Jesus Cristo. Está na pessoa dele. Se você
se você receber essa pessoa, se você tiver a revelação do que ela representa, e todos os desdobramentos de que isso vai ter na sua vida, você vai perceber que você vai traspassar o momento do caos, que é a questão da queda do homem através de Adão, e nós vamos retomar a linha da vida. O que aconteceu é que o homem vinha numa linha da presença de Deus, como fosse assim, uma linha da presença de Deus, não precisa colocar o próximo slide ainda não. O homem vinha na linha, houve uma queda, o homem começou a catar cavaco aqui, nós estamos hoje nesse processo. Um dia veio Cristo, aqui embaixo, morreu na cruz, levou o homem de volta, para o homem retomar essa mesma linha para toda a eternidade. Você não sabe o que Deus preparou para você. Não desceu o teu coração ainda. Nenhum homem viu o que Ele preparou. Você vai reinar com Ele. Esse tempo do caos vai passar. O tempo do pecado vai passar. O tempo da tua angústia vai passar. Lá em Apocalipse vai que Ele vai nos enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele habitará conosco para sempre. Ele fará um tabernáculo conosco para sempre. E não haverá mais morte, não haverá mais noite. Então o que nós estamos vendo é um pequeno episódio de uma queda, dentro de uma eternidade que já vem, que eu não sei de onde, de quanto que ela vem, e não sei para onde ela vai, mas uma coisa o apóstolo Paulo fala, que Cristo será revelado nas eras vindouras. Ou seja, o que você conhece de Cristo hoje é muito pequeno. Talvez o que você conhece de Cristo é um Cristo nazareno, um Cristo que viveu em carne, um Cristo que teve 12 discípulos e que mostrou o amor dele. É ruim isso? Excelente. Graças a Deus, porque nós conhecemos isso. Esse foi o evangelho dado a nós. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você conhece só isso, você ainda é uma criança. Porque o que está por vir é que Cristo vai ser revelado de uma maneira tão intensa, que a glória de Deus, a manifestação da glória do Pai, através das riquezas que está no Filho, vão estar na sua igreja. Por isso que vai haver um casamento universal no futuro. Quando essa linha for retomada, todos aqueles que creram, foram regenerados, eles fazem parte de uma noiva, uma única igreja, um único povo. E esse povo é a esposa do Cordeiro. Então nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro. E não somente nas bodas no milênio. Cristo vai ser revelado em nós. E nós vamos conhecer coisas que nós vamos talvez rir do pequeno momento de lágrimas que nós vivemos, de pecado, de humilhação. Satanás será lançado no lago de fogo. Haverá um novo céu e uma nova terra. Porque sabe por quê? Porque o nosso coração foi guardado, como o de Davi. O nosso coração foi guardado para que o reino dele viesse. Mas os corações, como de Saul, só atrapalharam a vinda do reino de Deus. Por isso, se você quer viver a igreja, a vida da igreja não é uma denominação, não é um conjunto de normas e de regras. A vida da igreja é um Deus que habita dentro de um povo e que pratica a vontade de Deus. Que tem homens como Davi que fazem a vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, mate o Golias, pelo amor de Deus. Não fuja do Golias. Mas como que você vai matar o Golias? Ele já foi morto. Ele foi morto com Cristo na cruz. O meu Golias, que está na minha carne, nós vimos ontem em Romanos 7, foi crucificado com Cristo. Quando Paulo fala, desventurado o homem que sou, por causa desse conflito, Davi, sabe, chega um momento assim, nossa, que luta, cara. Ele disse, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a cruz crucificou isso que está te incomodando. Isso que está hoje te perturbando, que está te ameaçando, como o Golias estava ameaçando o povo de Israel. Fica ameaçando a gente, você não é de nada, você fala um monte de bobagem na nossa cabeça. Você fala assim,
eu agora tenho Cristo. Ele morreu por mim e pela fé. Não é por sacrifício, não é por obras, pela fé. Eu aceito estar dentro do reino. Como o Senhor falou para o Nicodemos, eu nasci de novo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar nessa realidade. Então hoje, pela fé em Cristo Jesus, nós vencemos, sabe, Richard? Mas vencemos, já está completa essa vitória? Não, porque aqui, ó, como o Pablo disse ontem lá na reunião, corre aqui, toma cuidado com isso aqui. Corre aqui ainda uma natureza que briga contra o reino de Deus. Todas as vezes que Deus fala, me obedeça, para que o reino de Deus venha. Qual que é a oração do Pai Nosso? Quem poderia começar comigo? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Os que têm coração para Deus, a orar o Pai Nosso, eles estão dizendo todos os dias, esse reino aqui é do Golias, esse reino aqui é da carne, mas que venha, Senhor, o teu reino, pelo menos na minha casa, pelo menos entre os meus filhos, pelo menos na minha empresa, nos meus negócios. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Por isso que o primeiro versículo que nós vemos, achei a Davi um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Então, quando você ora dessa maneira, vem teu reino, Senhor. Você não está mais preocupado com a tua salvação, que agora eu não vou para o inferno, que Ele perdoou meus pecados, e eu vou ganhar umas asinhas. Você não está preocupado com isso. Você está satisfeito, porque você foi chamado por Deus para introduzir o seu reino. Não esse reino aqui que vai passar. O reino dele que é eterno, e você vai estar lá. E você vai participar dele lá. Amém. Mantenha essa esperança. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho para vocês terem esperança. Todos que estão aqui essa manhã, eu quero profetizar, você tem coração. Você tem coração, porque Deus te trouxe aqui para selar o teu coração. E para que você se lembre todos os dias quando você tiver que escolher. Eu sou de Deus. O meu Pai está lá nos céus. Eu quero que venha o reino dele. E se precisar, eu vou pegar a minha fundinha, meu estilinguinho, ainda que eu me sinta pequeno, eu vou arremessar contra o gigante que tem aparência, mas não tem Deus do lado dele. Eu não tenho aparência, mas eu tenho Deus. Eu tenho a palavra de Deus do meu lado. Irmãos, isso vai fazer a diferença de quem vai entrar no reino, vai levar adiante esse projeto que vai se estabelecer pela eternidade. E ele já começou. Comece praticando hoje, dando o seu coração para o Senhor, dizendo, Senhor, isso é tudo que eu tenho. Eu só tenho uma pedrinha aqui. Eu não sou um dos melhores. Eu não sou o mais bonito entre meus irmãos lá da casa de Jessé. Eu sou o mais feinho. Eu sou o mais desajeitado. Mas só tenho uma coisa. Eu tenho coração. Eu só tenho uma coisa para te oferecer. Sou um cara errado. Não consigo acertar. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho um coração. E o meu coração eu quero dar para o Senhor. Meu coração eu quero que seja teu. Entrega teu coração para o Senhor essa manhã. É isso. Dá teu coração para o Senhor e fala que Ele é a coisa mais importante que você tem, assim como Davi tinha na pessoa do Senhor, a pessoa mais importante era Deus para ele. É isso. Consigo ajudar vocês? Amém. Estabelecemos uma visão espiritual sobre essa questão. Estamos juntos. Vamos lutar a mesma luta? Minha? Não. A luta de Deus aqui na terra. A luta de um grupo cristão? Não. Não faz isso não. De um homem? Não. Vamos fazer a luta de Deus. Amando os irmãos. Amando a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Primeiro mandamento. Amando o próximo. Como você gosta de você. É isso. Vamos viver o reino. Seja bem-vindo à vida da igreja. Seja bem-vindo.
Você faz parte. Não fui eu que te chamei. Deus é quem chama. Tá? Para ser membro de uma entidade espiritual. Não de um livro de rol de membros humanos. Mas um chamado de Deus. Para ser povo de Deus. Guerreiros de Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos, duas pessoas podem orar e depois vocês podem compartilhar um pouquinho?